Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, esse vídeo é justamente para a gente poder voltar em algumas coisas que a gente acabou não colocando lá. A aula deu um problema técnico e aí não conseguimos gravar. Então, eu vou revisar algumas coisas, principalmente da proporção da cabeça, e também relacionado à construção e às partes da cabeça. E, e é isso, assim, é mais para a gente ter mais esse material para recorrer quando for necessário, tá bom? Vocês lembram que a gente fez algumas. E também construiu a cabeça. Primeiro a gente fez um todo, né? Das grandes partes, maxilar, a parte superior da cabeça, depois a gente foi colocando os elementos parte a parte. E aí, nesse processo de colocar os elementos parte a parte, eu expliquei alguns elementos. Queria falar também sobre, principalmente sobre essa construção da localização das coisas e aí como elas se relacionam. Não, e ajudar vocês a perceberem algumas coisas que a gente vai analisar ao longo do nosso processo. E aí eu vou direcionar alguns caminhos justamente para a gente poder ter base para se guiar quando formos caminhar pelos nossos desenhos de cabeça e tal. Eu vou abrir, compartilhar com vocês essa tela do Paint para a gente fazer análise de algumas cabeças e aí as coisas ficarem claras para a gente. E aí, uma coisa que a gente fez ao longo do curso foi estudar alguns elementos da cabeça. A gente iniciou com os blocos maiores, né, que é a parte superior e a parte inferior, maxilar e tal. E depois fomos incluindo os elementos, dando algumas localizações. Aí hoje a gente nós iremos caminhar para uma análise melhor dessa localização. Essas proporções que eu estou me baseando está associada a alguns autores, mas também elas misturam um pouco. Vários autores, como Loomis, que a gente está meio que baseado, tem um modo específico de analisar a proporção e tirar coisas muito genéricas. Então, isso que a gente faz de analisar a partir de um padrão é um padrão genérico que é aplicado a qualquer rosto. E aí, esse padrão genérico, ele é mutável. Então, você pode construir ao longo dos seus estudos, se você estudar vários estilos, por exemplo, você vai acabar desenvolvendo o seu próprio estilo de analisar e reproduzir a cabeça humana. Eu me baseio na do Loomis porque eu acho mais claro para mim, e aí, como é muito mais claro para mim, fica mais claro para mim poder explicar sobre ele. Tem outros autores que também vão se basear e vão criar outros padrões e outras observações a partir da cabeça, de forma genérica, e aí você vai aplicar isso a qualquer rosto, independente do gênero, enfim. Vocês podem analisar a partir dessas questões. Aí, no curso, né, ao longo do curso, a gente percebeu e fez algumas construções que foram importantes. A gente percebeu que a cabeça ela pode ser dividida em um bloco redondo, uma esfera, um círculo maior, e a parte inferior vai sendo construída a partir desse círculo maior. Então, eu queria iniciar com vocês esse círculo maior, que, que vai estar associado a esse rosto especificamente. No método Loomis, a gente tem aquela esfera lateral, que é uma esfera que é também importante, porque ela vai dirigir a gente em algumas coisas. Isso vai direcionar algumas coisas para a gente. Se a gente lembrar do método Loomis e do que a gente tinha estudado,
a cabeça, ela vai ter essa esfera lateral que, se você for dividi-la no meio, assim, eu vou mudar a cor aqui. Por exemplo, aqui, essa esfera menor, você vai dividir ela no meio em dois sentidos. Deixa eu... Seguindo uma lógica de perspectiva, né? Então, se a cabeça está inclinada, a gente vai inclinar esse eixo aqui. E aí, segundo Loomis, geralmente a cabeça, a orelha vai entrar nesse quadrante aqui de baixo, né? A gente dividiu em 4 e esse quadrante de baixo geralmente é onde vai entrar a orelha. Vou mudar aqui a cor. Enfim. Mas, vamos seguir. Um outro elemento que é fundamental, e aí pode ser feito antes dessa esfera aqui menor na lateral, é a linha que vai orientar esse meio do rosto. Então, esse meio do rosto, ele é fundamental. Fundamental. Porque se a cabeça está de lado, essa linha vai estar mais para lá. Se ela está de frente, essa linha vai estar bem no centro. E a gente vai perceber isso ao longo do processo. Essa linha vai se relacionar também com essa linha aqui, que está na horizontal. Então, essa linha aqui. Eu não sou uma pessoa tecnológica, então tenham paciência. Que é a linha da sobrancelha. Ok? Então, se você começa uma cabeça, faz uma esfera e faz esses dois círculos aqui principais, nossa, você já está com meio caminho andado aí para poder não errar tanto. Errar no sentido da proporção, né? Porque o restante, o que vai começar a aparecer, são coisas que vão estar atrelado a um entendimento proporcional da proporção, mas também a partir das nossas observações e percepção em relação à referência, ok? Então, por exemplo, a linha do nariz, né? A linha do nariz, ela vai estar relacionada com essa esfera também lateral, por exemplo. Que você pode vir aqui, deixa eu pegar aqui, ela vai ser a base dessa esfera menor. Aqui, ó, linha do nariz. Eu não vou colocar inclinado. Eu coloco para vocês. Eu vou colocar. A linha do nariz vai estar relacionada com essa linha, com essa base da esfera, ok? O maxilar, misteriosamente, ele é a sequência, o segmento dessa outra linha aqui, ó. Então, essa linha vermelha aqui que está na vertical, ela vai indicar o maxilar. Todas essas coisas que eu estou falando de linhas e lugares e tal, é tudo uma questão de indicação. Então, pode estar para mais para baixo, mais para cima. E aí você tem que observar na referência que você está fazendo. Né? Não é só achar que tudo vai ter que encaixar, porque as coisas não vão encaixar nesse modo genérico de produção de imagem. Então, não sofram também se vocês não conseguirem fazer. O maxilar dele está um pouco mais para cima aqui, porque é uma barba. Opa. Opa. Isso. Se vocês perceberem, eu estou trabalhando com modos mais gerais. Eu não estou preocupado com essa linhazinha do contorno do olho e tal.
Quero indicar algumas coisas. Essa linha horizontal da esfera menor, que se liga a essa linha verde aqui, que é a linha da sobrancelha, é importante a gente entender que existem rostos que, dependendo da perspectiva, essa linha vai ser a linha dos olhos também, e não da sobrancelha. A sobrancelha vai estar um pouco mais para cima e tal, dependendo da posição da cabeça. Deixa eu ver que isso é diferente em outros rostos. Uma linha aqui que eu coloquei, que poderia até ser um pouco mais para baixo, é essa daqui. Mas está tudo bem, ninguém vai morrer por isso. Então, basicamente, essas são as informações gerais, principalmente que eu passei na primeira aula. E eu queria compartilhar com vocês outra imagem para a gente fazer outras análises partindo disso, ok? Ótimo. Então, essa imagem a gente vai fazer as coisas mais básicas que eu falei com vocês, né? Então, vamos ver aqui a esfera, mudar a cor para se destacar. Aqui, deixa um pouco mais aqui. Isso. Então, aquela esfera, né, que a gente vai começar a desenhar, a gente vai definir também. A gente pode definir já, assim, de primeira, essa linha central aqui do rosto dele, que eu vou puxar daqui de cima, tá vendo? Essa linha central. Ah, ué, onde está aquela semicírculo? Ela vai estar mais ou menos aqui. Opa, foi. Se a gente for cortar aqui, deixa eu mudar a cor para vermelho, verde, amarelo. Aqui, né? Outra aqui. Lembrando que como está em perspectiva, tudo vai ficar um pouco mais tortinho, entre aspas. E aí, no quadrante de baixo, eu tinha falado a orelha. E é isso. E vamos caminhando. Aqui essa linha da sobrancelha, né? Se a gente for observar aqui a linha da sobrancelha, logo embaixo vai estar os olhos, um pouco abaixo os olhos, mas a gente não vai ficar preso a isso. Eu indiquei aqui também, mais ou menos, o nariz. E a boca que calhou da boca dele ser em cima do final da esfera. Que isso acontece também bastante. Logo essa linha amarela na lateral vai ser o maxilar. Aqui, aqui. Ele tem um maxilar bem marcado, bem legal. Eu não sei se dá para entender bem. Enfim.
Essas são as marcações principais. Então, a localização da orelha, nariz. Os olhos, às vezes, pode ser o caso aqui, vamos dar uma olhada. O tamanho dos olhos pode ser amarelo. Pode ser que se repita 2 vezes, né? A localização dos olhos. E a distância entre eles, às vezes a gente coloca muito junto e muito separado. Geralmente, nesses padrões genéricos, vai informar que de um olho para o outro tem a distância de um olho no meio. Então, como se fosse 1, 2, 3. Ele maravilhosamente bate perfeito. 1, mudar a cor. 2, 3. Então, de um olho para o outro, eu tenho 3 olhos, né? Tem 2 olhos, né? Um olho, um no meio e um outro. Isso vai te dar uma localização aproximada para também não ficar muito longe. Exemplo, o meu olho ele é separado um pouquinho, porque ele é um pouco pequeno. Então, se você olhar para mim, você não vai reparar isso, obviamente, no primeiro contato. Você vai reparar essas coisas depois que você começar a estudar a cabeça e proporções. Outra informação que é importante e que acontece de bater é a distância, ou a localização, ou o tamanho do nariz. Nesse caso, o nariz, e a gente tem que acompanhar a inclinação, tá vendo? Fica. Esse lado bate perfeitamente e esse lado nem tanto. Ou seja, existe uma variação que, como a cabeça dele está lateral, porém não está de frente, 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 esse lado vai ficar um pouco menor em alguns pontos. Tanto é que aqui você vê a orelha, aqui você não vê a orelha. Então existe essa alteração. E a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que estar olhando para essas coisas, porque isso constrói o rosto. E isso é importante. Então, esses padrões são muito legais. Um outro padrão também, conseguem fixar nisso, né? Então, qualquer coisa vocês anotem, que eu vou tirar isso tudo, tá? Para dar outras informações para não ficar muito cheio isso aí. Pera aí, só um minuto. Ótimo. A localização da boca, grande parte das vezes, vai ser dessa região dos olhos até aqui, dessa região dos olhos até aqui da boca. E aí você tem uma localização da boca. A mesma coisa que aconteceu aqui no nariz, aconteceu aqui na boca. Um lado ficou mais próximo e o outro ficou bem distante. Que, no caso, bateu certinho. E o outro ficou bem mais próximo dessa linha central do rosto. Essa linha central, ela é um ponto referencial. Então, é bom vocês sempre observarem como esses elementos se relacionam com a linha central, tá? E isso ajuda muito. Uma coisa que eu gostaria também que vocês observassem, e aí eu vou apagar também, vou deixar só essa. Existe aquela linha aqui no meio, né? Que aqui ficou todo. Tudo bem. Não, tem que fazer de outro jeito. Então tem essa linha aqui, que é a linha dos olhos, da sobrancelha. Tem essa linha aqui da base da esfera lateral, que é a linha do nariz. E tem essa linha aqui do queixo.
Tentando acompanhar aqui. Ok. E essa linha aqui? Em alguns casos, essas linhas, essas três unidades aqui, elas vão ser parecidas ou muito próximas. Então, seriam três repetições. No caso dele, ele tem um maxilar mais bruto, maior. Então, isso aqui dele é maior em relação a essas duas partes de cima. A gente vai fazer a análise de outro rosto, que a gente vai ver se bate ou não, tá? Então, é importante a gente ficar atento a tudo isso, tá bom? Deixa eu fechar esse aqui. Um dado importante, vamos tentar analisar aquelas proporções, aqui se o rosto está um pouco mais de frente, da base do nariz. A base do nariz vai até um pouquinho atrás dele, tá? Porque ela tá com o rosto um pouco inclinado. Ó, deixa eu fazer isso. E aí, por que que eu tô tirando um pouquinho? Porque como o maxilar dela tá inclinado, como a cabeça dela tá inclinada, eu deduzo um pouco menor algumas coisas. Não precisam concordar comigo. Então, vamos ver se repete. Um, dois, um pouco mais para baixo. Três. Um, dois, três. Um, dois, dois, três. Possivelmente, o couro cabelo dela deve estar mais nessa região aqui em cima. Um, dois, três. Essas unidades vão variar. A gente viu no cara anterior que isso aqui em cima é menor um pouco. Mas sabendo que existe uma certa divisão ternária, mais ou menos, na cabeça, a gente pode trabalhar e tentar absorver isso. Aí eu vou olhar para a minha referência e vou ver, pô, não tem. Ela é um pouco menor a do meio, é um pouco maior a do meio. E a gente sabendo, porque isso orienta o nosso processo. E aí, por que eu acho importante isso tudo? Porque isso faz parte de um estudo sistemático do rosto, que ao longo do processo você vai absorvendo isso tudo e vai desenhando mais naturalmente. Você não vai precisar ficar medindo isso quando você tiver com uma prática adequada já de produção de rosto e tal. Então, voltando para mim não me estender muito, voltando a falar aí diretamente com vocês, deixa eu sair aqui. Então, esse curso é justamente para dar ferramentas para estudo, para você estudar o rosto, estudar a cabeça, conseguir estruturar algumas coisas. A fluidez em desenhar uma cabeça, um corpo, ela vem a partir da prática. Então, você vai praticar os exercícios, você vai treinar, vai produzir bastante coisas, que ao longo desse percurso você vai entender como você mesmo, intuitivamente, vai construindo os seus desenhos e modificando e adaptando, enfim. O curso de corpo humano vai se basear em algumas metodologias, em alguns
modo de observação e como eu produzo, para que vocês possam conseguir desenvolver o trabalho de vocês, pessoais. E aí tudo que eu falo no desenho, você consegue aplicar quando você vai desenhar um cachorro, vai desenhar uma casa, vai desenhar. Você consegue alimentar o seu desenho com um olhar mais criterioso. Então, quando a gente desenha o corpo humano com um certo critério e tenta desenvolver isso, a gente consegue depois desenvolver outros desenhos, seja ele qual for, tendo uma percepção um pouco mais apurada. Então, entender as direções das linhas, entender as suavidades, os blocos de sombra e de luz e tal, estruturar essas partes. E o curso de modelo vivo não, de figura humana, o corpo humano, a gente vai ter uma quantidade densa de conteúdos. Então, eu vou passar bastante exercício, vai ter bastante coisas de livros e tal. E aí, nesse processo, você estuda, e aí, dependendo de acordo com o seu interesse, você vai se aprofundando. E a ideia é basicamente essa. A ideia não é outra senão a gente desenvolver a pessoalidade de vocês como produtores de imagem e tal. Então é isso. Eu vou começar a organizar algumas coisas e mandar para o próximo curso e eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender as localizações, a relembrar os conteúdos do curso anterior e a gente pode observar isso, algumas coisas a mais e além no próximo módulo, que é o módulo de corpo humano, tá bom? Então é isso. Boa noite, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.